A vida de um pastor. Um pastor é um administrador de uma igreja, um gerente de uma igreja, aquele que está incumbido às tarefas da mesma. Sabemos que o pastor ele tem um papel especial, fundamental dentro do ministério. Não é incumbido por ele, mas incumbido por Deus, para transmitir ou trazer mensagem para edificação do corpo de Cristo. Sabemos que a função do pastor é elevada a ponto dele ser observado até por outras pessoas, por membros, observado pelas pessoas que passam e olham. Muitas vezes o pastor ele é difícil de explicar um erro ou um defeito do que o próprio membro. O membro é fácil a sua explicação e a aceitação do seu erro ou do seu pecado. Já o pastor já tem mais dificuldade ou passa por determinada situação a qual tem as suas controvérsias a respeito do que ele comete. Sabemos que a permanência que faz o pastor permanecer é a chamada. O pastor muitas vezes, por ser chamado a um pastorado, a permanência para permanecer no cargo ou no evangelho se torna ao ser chamado pastor. Sendo assim, o pastor ele permanece mais pela sua função ou pelo seu cargo que é ortogado ou meramente convocado ou chamado. Sabemos que a postura do pastor, muitas vezes dentro de um ministério, uma gravata, paletó, um traje bem modesto, vestido, composto como tal, observamos que essa postura ela traz um verdadeiro líder de uma posição, de uma estatura para a liderança de um grande rebanho ou de um grande ministério. A primeira coisa que nós observamos que o líder ele é espelho ou exemplo de muitas pessoas. Muitos vão olhar, vão se espelhar em seu líder ou em seu pastor. Sendo assim, o mesmo tem que se colocar em devido ou em devida postura para que possa se olhar para ele e observar ali o verdadeiro pastor ou um verdadeiro líder, sabendo que esse tal muitas vezes sofrerá injustiças, muitas das vezes sofrerá perseguições, ou pode ser até cometido muitas das vezes de infarto, ou muitas das vezes de úlcera, causada por transtorno que surgem no meio de sua trajetória ao pastorado ou à liderança, que acarreta em seus dia a dia problemas dos seus membros, problemas das suas ovelhas, problemas da sua equipe. E muitas vezes traz dores, traz canseira, traz infartos, mas todavia é um bom chamado para aquele que quer realmente compartilhar ou quer realmente ter uma vida de liderança neste mundo, ou o tal foi chamado para esta obra. Não pense que um líder não tem suas responsabilidades. Não pense que um líder ele só apenas fica sentado, observando, ou não. Um líder
Ele é mais do que isso. Ele é chamado para a liderança. Um bom líder, ele lê muito. Um bom líder, ele estuda muito. Um bom líder, ele vai ter conhecimento do que ele está lidando, conhecer pessoas, estudar pessoas, conhecer vidas, estudar vidas. Um bom líder, ele é um aprendedor. Ele é uma pessoa que tem em sua mente o aprendizado voltado a ele. Conhecer. Um bom médico estuda para os avanços da tecnologia. Um bom mecânico ele estuda para os avanços da tecnologia. Um profissional da área estuda para o avanço da tecnologia. Assim também o pastor, ele tem que estar por dentro dos avanços das tecnologias. Nós observamos que um bom líder, um bom pastor, ele tem que estar diante das suas responsabilidades e crescendo juntamente com a forma ao passar dos dias. A função do pastor administrativo. Esta é a função de um pastor chamado para a liderança.